Aleluia. A palavra que Deus nos deu nessa noite não é a mesma, está no livro de Ezequiel, não precisa nem abrir não, vai ser rapidinho. Ezequiel capítulo 18, versículo 17, a qual o Senhor está falando aos nossos corações. Então, a palavra do Senhor, nós já lemos, fala aqui sobre a responsabilidade é pessoal. Então, o Senhor ele dá uma palavra para Ezequiel, e aqui no versículo 17 diz: E desviar do aflito a mão, e não receber usura nem demasia, e fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do seu irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo. Eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, porque não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Então, essa mensagem eu quero deixar para os irmãos nessa noite, a qual Ezequiel ele vem falando. O povo estava preocupado, por quê? Porque o pecado cada vez aumentava mais. E eles viam que os filhos, de uma certa forma, acabavam pagando pelo pecado do pai. E na lei de Moisés era assim, era olho por olho, dente por dente. Aleluia. Tanto é que Moisés ele foi colocado no rio Nilo, ele foi colocado no cesto, por quê? Por causa da maldade do homem. Quando o rei soube que haveria um rei que viria, que governaria, ele não pensou duas vezes em matar todos os meninos. Ele não quis nem saber se uma mãe estava chorando, se o pai estava chorando, ou se aquele filho tinha culpa, não. Então aquele rei, ele começou a dar uma ordem para que todos os meninos da idade de 1 ano para cima fossem mortos, todos, só não meninas. Mas todos os meninos foram mortos, por quê? Porque ele teve, um aviso, uma revelação também, e a profecia também estava se cumprindo, Tinha profeta profetizando. Isaías já profetizava a vinda do Messias. Então, quando, aleluia, ele sabe que vem um rei ali, o que é que ele faz? Ele manda matar todos os meninos, inclusive Moisés. De 1 ano acima, os meninos todos foram mortos, ou seja, que pecado aquelas crianças tinham? Mas eles não pensaram, então ele mandou matar todas as crianças, sem se preocupar com as mães que ficavam chorando. Os pais que amavam as suas crianças, então mandou matar todos. Então, desde Gênesis a Apocalipse, que as pessoas não pensam. As pessoas que têm dinheiro, cada vez mais elas querem. E se for preciso até matar, eles matam por dinheiro. Então o rei manda matar todos os meninos. Aleluia, Jesus. Então Ezequiel ele vem falando aqui que o povo estava preocupado porque estava acontecendo muita coisa. Eram crianças, o povo pegando crianças para ofertar no altar, dizendo que era Deus que estava pedindo, queimando crianças, matando crianças, derramando sangue de crianças inocentes, dizendo que era para Deus. Mas Deus não estava recebendo aquela adoração. Então chegou uma hora que Deus cansou de tudo aquilo. Ele falou que ele se cansou. Por isso que ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus porque ele já não estava aguentando mais tanta ingratidão, tanta aflição, tanta mãe, tanto pai chorando, e tanta opressão, e tanta injustiça. Porque o nosso Deus ele é justo. Aleluia. Então, a Bíblia fala que quando aquela mãe coloca aquela criança no rio, pega aquela criança, coloca num cestinho, betuma todo o cestinho para não entrar água, e coloca aquela criança no cestinho e manda a irmã mais velha ficar olhando. Por quê? Porque colocou no rio, já foi, desceu, não tinha mais como voltar. Então aquela mãe colocou aquela criança no rio e mandou que aquela irmã ficasse olhando. É certo que viria alguém e pegaria. Ela tinha certeza que Deus ia cuidar, porque aquele menino era uma promessa de Deus. E aquela irmã ficou olhando e de repente veio a filha do próprio rei, Faraó, e pega aquela criança e leva para o palácio para ser criada como filho de rei. Aleluia, Jesus. Olha para ver o cuidado de Deus. Olha para ver o tamanho do cuidado de Deus.
Para quê? Para que quando essa criança nasce, que ela cresce, passou por um trajeto muito grande, ela vem tirar todo aquele povo que está sendo escravo das garras de Faraó. Aquela mesma criança que foi criada no palácio agora, ela cresce e ela começa a receber ordem do céu para que venha tirar aquele povo. Inclusive, o povo dele também, a mãe, a família dele também estava ali, incluído ali, que era escravo. Então Deus dá uma ordem para aquele menino cresce, Deus manda aquele menino para o deserto, ele esquece de tudo que ele aprendeu e começa a viver com humildade, e começa a viver com a sabedoria de Deus, então ele volta para cumprir o propósito de Deus, e Deus cuidou dele no deserto, Deus cuidou dele em todos os lugares que ele passou. Então o profeta Ezequiel, ele vem falando aqui sobre a responsabilidade. A responsabilidade, o profeta diz, é pessoal. O que é responsabilidade pessoal? A responsabilidade pessoal aqui que Ezequiel está falando é sobre você está orando. Você tem uma família que não é crente ainda. Você tem a responsabilidade de orar sim. Mas de salvar é Deus. Essa responsabilidade de salvação não é sua, ela é pessoal. Cada um tem que buscar. A responsabilidade pessoal é essa que Ezequiel está falando aqui. É sobre. Aleluia. Porque antes era dessa forma. Se eu pecasse, o meu filho pagaria. Alguém na minha casa ia pagar e acabava que toda a família morria. Quantas famílias morreu? A família de Saul morreu todo mundo. Jonas morreu por conta do pecado de Saul. Saul pecou, quem morreu. A família de Saul toda morreu por conta do pecado do único homem. Aleluia, Jesus. Então Deus, ele começou a se cansar de tudo aquilo e vê muita injustiça nisso aí. E aí vem o profeta Ezequiel dizer, e o povo estava preocupado com os filhos. Então no versículo 17 diz, e desviar do aflito a mão e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos. O tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Então, se o meu pai fez um erro, a Bíblia está dizendo, no tempo de Moisés, se o meu pai cometesse um erro, ou minha mãe, eu tinha que pagar, porque eu sou filha. Eu tinha que pagar, por exemplo, aquele homem morreu, deixou aquela mulher com 2 filhos, e quando aquele homem morreu, ele deixou uma dívida, só que até então a mulher não sabia, porque ele tinha morrido, ele era crente. Só que ele deixou uma dívida. E agora os credores vêm na porta da viúva para quê? Para querer os filhos em troca. Aquele credor vinha e insistia para que aquela mulher deixasse os filhos dela aí, porque o homem tinha morrido e deixado uma dívida, e aqueles filhos tinham que pagar. Os filhos iam ser escravos, iam ser levados escravos para pagar a dívida do pai. Então nós vemos muita história na Bíblia que muitas pessoas morreram inocentes. Muitas pessoas foram levadas cativas inocentes por conta do pecado, do erro de alguém. Deus é poderoso. Então chegou uma hora que Deus está usando o profeta para dizer aqui que tem responsabilidade, que a pessoa, você não pode carregar o fardo de todo mundo, você não vai conseguir. E tem pessoas que sofrem, ficam aflitos com o problema do outro. Sim, nós entristece, a gente quer resolver o problema do outro, só que tem coisas que a pessoa e Deus não dá para você resolver tudo. Tem coisas que é pessoal, tem coisas que é a pessoa e Deus. Se Ele não quer, como que você vai ajudar? Nem Deus obriga ninguém, como que nós vamos obrigar as pessoas? Nós temos que fazer orar, para que Deus venha quebrantar o coração dessa pessoa, para que ele venha entender. Glória a Deus. Aleluia. Então, Ezequiel, ele está dizendo aqui, seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo. Eis que ele morrerá pela sua maldade. Então ele está dizendo assim, ó, se seu pai roubou, quem tem que pagar é ele, quem tem que morrer pela maldade é ele, ou seja, a não ser que ele se arrependa. Que aí Ezequiel vem falando sobre a justiça de Deus, né?
E sobre também a misericórdia. Tem a justiça e tem a misericórdia de Deus. Então a Bíblia vai dizer no versículo 19: mas dizeis, olha o que eles disseram, mas dizeis, porque não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. O que eles estão dizendo o quê? Por que o filho não vai levar a maldade do pai? Por que o filho não deve pagar pelo pecado do pai? Porque o filho é justo. E não tem como você fazer justiça e você continuar levando o erro. Você acaba pagando sim, se você for com uma outra pessoa, mas se você é uma pessoa justa, se você está tentando andar nos caminhos, não tem por que você pagar pelo pecado do outro. Então, ele está dizendo no versículo 19 assim: mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? É uma pergunta. Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou seus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Então não tem por que o filho morrer, não tem por que o pai pagar pelo pecado do filho, né? Mas nós sabemos que o povo diz que uma mãe é para sem filho não é para mãe. Às vezes é verdade, às vezes já vi filhos aí fazer coisas erradas, e a mãe, para não perder o filho, a mãe acaba indo lá e pagando, né, a dívida do filho, para que o filho não se perca, não morra, não caia em tentação, não caia em laço do diabo. Mas às vezes o filho não vai fazer isso pelo pai. Muito difícil, né? É muito difícil, mas nós sabemos que os pais fazem. Mas aqui o povo está preocupado. Então você pode ver aqui que aleluia, Jesus, no versículo seguinte, que fala, eu vou ler o 18:8, que diz assim: na lei de Moisés continha regras sobre a cobrança de juros. Está lá no livro de Êxodo 22:25, e Levítico 25:36, Deuteronômio 23:19-20. Aí diz assim: para evitar que o povo de Deus tirasse proveito dos pobres. A expressão tomar o penhor significava permitir que devedor usasse todas as noites o manto que deu como garantia por seu empréstimo. Sem o manto, o devedor poderia sofrer um frio excessivo à noite. Está lá no livro de Êxodo e Deuteronômio. Aqui, eles estão falando aqui dessa dívida aqui, é tipo assim, o pai, igual eu estava falando, o pai tomou o empréstimo. O pai morreu. O filho é obrigado a pagar a dívida do pai, ele paga se quiser. A mesma coisa, o filho, o filho tomou um empréstimo, ou fez alguma coisa errada, o filho morreu, e vem os credores obrigar o pai a pagar. O pai paga se ele quiser, mas ele não é obrigado. Pela lei, antigamente era. Pela lei era obrigado, mas hoje não é. Mas as pessoas fazem isso por amor à palavra, para se tornar cada dia mais, para chegar mais perto de Deus, para ser justo, para limpar o nome do filho, para não deixar o filho ser mal falado, para guardar a palavra de Deus. Mas aqui era lei. Aqui acabava tendo que pagar. Então, e às vezes o juro era muito alto. Então esse homem aqui, quando ele morre, ele deixa uma dívida para a esposa dele pagar. Só que até então ela não sabia, porque ele era crente. Como no dia de hoje vai dizer, como pode um crente dever, como pode um crente estar devendo fulano, às vezes acontece. Às vezes você compra achando que vai melhorar ou que você vai pagar, mas só que acontece tantas coisas que às vezes você não consegue pagar naquele prazo que você marcou, que a pessoa marcou, que você assinou. Então você acaba passando por uma coisa que você não imaginou, você não planejou nada. Então por isso que é bom a gente planejar. Se esse homem tivesse planejado a vida dele, ou seja, talvez ele não pensou que ele ia morrer tão rápido. Então Deus está deixando essa palavra para nós, para a gente aprender que nós devemos planejar as coisas. A gente não deve fazer como esse homem, porque quem estava sofrendo, a família dele, ele morreu, ele não via mais nada. Mas o filho dele estava sendo oprimido. Aquela mulher, a viúva, ela estava a ponto de perder os seus 2 filhos. Tanto é que ela vai ao profeta perguntar para ele o que ela devia fazer, porque o filho dela estava para ser escravo. O credor
na porta e queria levar o filho dela. Mas só que ali o profeta ordenou ela, deu uma ordem para ela, dizendo: ó, vá, pede vasilhas emprestadas para os seus vizinhos, não pede pouca, não pede muita, e entra dentro do quarto, você e seus filhos, e o que você tem em casa? Ela não tem nada, ela estava tão atribulada, ela estava tão afadigada que ela não sabia mais nem o que ela tinha. Então ela disse: a tua serva não tem nada. Que ela lembrou, ela falou assim: a tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite. Então se você tem um pouquinho, é o bastante para Deus fazer. Ainda que tenha um pouquinho, pois no pouco Deus multiplica, porque Deus multiplicou o azeite daquela mulher. E aquela mulher, ela foi para casa, obedeceu o profeta de Deus, chegou em casa, fechou a porta, porque muitas vezes, irmãos, as pessoas falam assim: olha, Deus não trabalha em porta fechada, mas Deus trabalha. Deus trabalha sim em portas fechadas, porque Deus trabalhou na vida dessa mulher. Deus não deixou faltar nada para ela. Ela passou a pressão, passou, o levante veio, vergonha também veio. Porque muitas pessoas devem ter dito para ela: ué, mas seu marido não era crente? Como é que agora seu marido deixou uma dívida dessa para você pagar? Mas olha que ela perdeu o marido dela era crente, deixou a dívida, mas ela não tinha mau vizinho não. Porque se ela tivesse mau vizinho, se ela tivesse mau testemunho, ela não tinha recebido tantas vasilhas emprestadas. Porque aquele profeta estava provando ela. Quando aquele profeta falou assim: ó, vá, pede vasilhas emprestadas para teus vizinhos, pede muitas e pede para todos. Imagina se ela tivesse um que ela achava de mal. Como que ela ia receber essas vasilhas? Como que o azeite ia multiplicar? Porque ele falou assim: ó, pede vasilhas emprestadas para todos os seus vizinhos. Ele não falou assim para alguns, ele falou: para todos os seus vizinhos você pede vasilha. E ela pediu. E ele falou: entra dentro do teu quarto, você e os teus filhos, e deita azeite na vasilha. Aquela mulher obedeceu, fechou a porta, não saiu alarmando, não saiu falando para ninguém, é ela e Deus. E ela foi ali, fechou as portas e deitou azeite. Então ela pergunta para o filho: filho, pega mais vasilha lá? Aí o filho: mãe, a vasilha acabou. Aí o azeite cessou. O azeite não acabou, o azeite apenas cessou. Quer dizer, se tivesse mais vasilha, tinha mais azeite. Porque o que é de Deus não acaba. Ele para, ele cessa. O azeite ele cessa, mas ele não acaba. Então o azeite cessou, porque as vasilhas acabou. E aquela mulher novamente, com a mesma sabedoria, vai diante do profeta. Porque tem pessoas que assim falam: profeta, irmã, faz isso, ora por mim. Só que quando o milagre acontece, ele esquece do profeta, ele esquece da igreja, ele esquece do irmão que ajuda a orar. Menos para chegar e falar assim: irmão, vamos orar aqui, vamos dar um culto de gratidão, porque aquela obra, aquele milagre que eu pedi, Deus operou. Aumenta a fé do irmão, aumenta a fé da igreja, e o nome de Deus é exaltado. Então ela foi de volta, o mesmo profeta que da primeira vez ela foi pedir, agora ela foi para ser aconselhada por aquele homem, e chegando lá ela disse: olha, agora o azeite, o que eu vou fazer com o azeite? O que eu vou fazer com o azeite? Ele falou assim: ó, a senhora vai pegar o azeite, vai vender, vai pagar toda a sua dívida e depois vai viver do resto. Aleluia. Agora se aquela mulher vende o azeite e vai gastar com outras coisas e não paga a dívida, ele ia falar assim: ah, meu marido está morto mesmo, né? Eu vou com esse dinheiro, eu vou para bem longe com meus filhos, ninguém vai nos pegar, nós vamos para ir uma casa, uma mansão na praia e vamos viver. Não. Ela obedeceu o nome de Deus novamente. Ela pegou, pagou as dívidas e foi viver do resto. O resto não é porque Deus deixou o resto. O resto ali que está falando é tipo assim, os 10%. Aí tem pessoas falando: eu não vou devolver o dízimo, que é 10%. Aí o pastor falou um dia: 10% é o seu. Se você for imaginar, o 10% que você devolve é aquele que está lá no céu. Porque o outro você já pagou, você esqueceu, não sabe nem para onde é que foi. Os 90% acabou. Você gasta que você nem vê, mas os 10% você sabe que está na mão de Deus. Os 10% está ali, ó, é esse que é seu. Aleluia, que é o que está lá escrito no céu, ó. Você vai lembrar e Deus vai lembrar sempre. Agora, os 90, espalhou, acabou, já foi, você nem viu. E aquela mulher, ela fez o que era certo. Ela foi lá, pagou a dívida, e o que sobrou, a Bíblia fala que aquela mulher ela foi rica. Ela ficou rica, por quê? Porque quando você faz as coisas com a ordenança de Deus, sempre multiplica. E até o que não tem, Deus faz ter. Deus diz que do nada Ele faz tudo.
Aleluia, não sei por que Deus me levou nessa mensagem nessa noite. Aleluia, mas eu quero dizer que o que aconteceu no seu passado, aconteceu com sua família, não quer dizer que você vai viver aquela mesma história. Não é porque alguém lá no passado errou, porque nós erramos no passado, que o nosso filho tem que passar pelo que nós passamos, não. Aleluia. Não é porque alguém não acreditou em Deus e morreu que você vai morrer, não. Não é porque alguém teve um câncer da tua família, aí o médico vem e fala, é hereditário, você vai acabar tendo câncer também. Você repreende em nome de Jesus. Repreende em nome de Jesus, porque não é porque alguém teve que você vai ter. Não é porque alguém morreu disso que você vai morrer. Porque às vezes o médico chega e fala para você, é bem provável que você vai passar por isso. Por quê? Porque alguém da tua família passou. Porque você já teve um diagnóstico de alguém da tua família que teve isso, então é bem provável que você tem. Aí você já fala, está repreendido em nome de Jesus. Não é porque alguém teve que eu vou ter. Então nós temos que estar sempre com as mãos estendidas e pedindo a Deus a misericórdia e fazendo como Ezequiel falou, que a responsabilidade é pessoal. Não é porque eu pequei que meu filho vai pagar pelo meu pecado, porque Deus enviou Jesus para isso. Aleluia. Porque antes era assim, mas depois que veio Jesus, aleluia, a história mudou. Jesus veio para mudar. Aleluia. Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio para libertar os oprimidos. Jesus veio para dar graça. Aleluia. Jesus veio para trazer misericórdia. Então nós estamos aqui pela graça, e pela graça sois salvos, aleluia. E todos aqueles quanto crê, e todos aqueles quanto nós orávamos receber a mesma graça do Senhor. Aleluia, porque toda maldição já foi quebrada lá na cruz. Toda maldição contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso povo, contra a nossa nação, o Senhor já levou. Aleluia, todos os nossos pecados. Então antes era dessa forma, mas hoje pela graça, aleluia, nós não precisamos pagar pelos erros das outras pessoas. Cada um deve pagar pelo seu próprio erro. Ali, mas às vezes acontece, nós passamos por prova, por conta de outras pessoas. Às vezes as pessoas não querem buscar da forma que você quer buscar. E às vezes por você insistir, você às vezes passa por prova. Às vezes você, além de estar pregando para uma pessoa que não quer nada com Deus, e às vezes a pessoa é da família e Deus coloca essa pessoa na prova, você acaba entrando na prova também. O que você não pode esquecer, aleluia, é que quem é o dono da prova é Deus. E se Ele coloca, Ele tira. Nós não temos poder de tirar ninguém da prova, mas o nosso Deus, Ele tem. Então a responsabilidade é pessoal. É cada um tem que tomar a sua cruz e seguir. Jesus diz, toma a tua cruz e siga. E aí muitas vezes nós ficamos deprimidos porque alguém não foi, porque alguém não vai, porque você está pregando e o fulano não se converte. Nossa obrigação é continuar pregando. Mas sabemos que a obra só quem faz é Deus. A libertação, a transformação, a salvação, só Deus faz. E nós temos que aprender a descansar no Senhor, descansar o nosso coração. Aleluia, Jesus. Nessa noite, essa mensagem que eu deixo para os irmãos, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, pela vida de cada um, pela vida do irmão Val, pela vida da missionária Cida, da minha mãe, do meu pai nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Jesus foi tão maravilhoso.